Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui e falando também de um assunto que afeta todos nós. Não basicamente afeta, mas engloba. E se você é humano, certamente isso tem a ver com você. Bem-vindos ao Psicominds. Nós estamos aqui hoje com a Isabela Renzi. Isabela Renzi, ela é biomédica, professora de neuro e nós vamos falar hoje sobre as emoções. Emoção poderia ser definida como uma condição complexa e momentânea, que surge em experiências de caráter afetivo, provocando alterações em várias áreas do funcionamento psicológico e fisiológico, preparando o indivíduo para a ação. Ainda hoje, existe uma dissensão entre alguns pontos do conceito da emoção humana. Cada teoria aponta ou acrescenta algo segundo sua percepção, mas independente das diferenças apontadas nas literaturas jamesianas, psicoevolucionistas, cognitivas ou sociais, as emoções mais primitivas sempre são apontadas. Que são elas? Alegria, medo, susto, tristeza, nojo, desprezo e raiva. Neste filme, os autores abordam com muita propriedade a manifestação das emoções no desenvolvimento da vida e como são necessárias para o processo de construção humana. Ao contrário do que pensamos, o medo, a tristeza, a raiva são essenciais para o nosso processo de sobrevivência. Isabela, ela tem já um vasto conhecimento sobre o assunto, por isso nós a convidamos. Minha primeira pergunta é: o que são as emoções? Essas danadas que mexem com a nossa vida. Então é diferente assim do que a gente muitos imaginam, né? Que emoção é sentimento só, né? E aí a emoção é amor, felicidade, tristeza. Na verdade é um conjunto, né? Então a emoção é uma manifestação do organismo a algo que está acontecendo, você passou por algo, né? E essa manifestação vai vir na fisionomia, né? Então você muda a fisionomia, na fisiologia, então o batimento cardíaco muda, hormônios, né? Os pelos, tanto que você usa na máquina da verdade, né? E junto disso também tem a parte dos sentimentos, né? Que é onde a gente nomeia essas emoções. Então, a gente tem uma área cerebral que vai dar esse conteúdo emocional. Então você vai ter esse sentimento, né? No caso. Então, você quer me dizer que eu consigo detectar uma mentira através das emoções, por exemplo? Através das emoções, não, através das mudanças que ela causa. Interessante. Então você bota seu pelo tá ereto, temperatura do corpo, voz. Bom, interessante. Isso realmente me interessou bastante. Eu consigo. Mentir, né? Eu quero mentir, imagina, eu não minto nunca, mas eu quero detectar um mentiroso. A gente pode descobrir se o namorado tá mentindo, pode descobrir através... Essa é boa. Essa é boa, gostei, interessante. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Vou dar uma maquininha. Uma outra dúvida que eu tenho também, você sendo biomédica, talvez você queira responder isso como uma médica, mas eu gostaria que você reunisse todo o seu conhecimento como pessoa para essa resposta. Não puxe sardinha pro seu lado, tá? As emoções, elas são biológicas ou elas também partem dessa cultura social em torno? Tem alguma coisa a ver? Como é que isso funciona? Então, na verdade, né, elas acabam sendo biológicas. A gente tem emoções que são totalmente biológicas, são inatas, quer dizer, que a gente nasce com elas, né, que são as emoções de
medo, raiva, alegria, tristeza. Então essas emoções a gente identifica em qualquer cultura, né? Normalmente as expressões são iguais ou bem parecidas e a gente já nasce com elas, tá? Agora, você tem emoções que são culturais, quer dizer, né? Elas não vêm no inato, você aprende. Então tem algumas emoções tipo ciúmes, vergonha, inveja, você depende da cultura onde você está inserido. Então existem emoções que a gente aprende, né, culturalmente. Agora, uma vez que a gente aprende, elas têm o mesmo mecanismo biológico, quer dizer, ela passa por essas áreas de emoção, né, por todo o circuitaria do sistema límbico, sistema emocional, no cérebro. Sim. Mas elas têm uma influência cultural. Então, peraí, você está me dizendo que nós nascemos bebezinhos e pá, é inato, o medo é inato. O medo é inato. Mas como? Não entendo. Eu não passei por nenhum trauma ainda e já sinto medo? Sim, mas você não precisa passar por trauma para sentir medo, né? Então, assim, é lógico que, por exemplo, né, você, o bebezinho recém-nascido, né, a mãe sai do parto, por exemplo, ele ficou sozinho, isso é uma sensação de medo para ele, que é uma emoção onde você vai se proteger, né? Então ele faz uma proteção, né, da sobrevivência. Você tem também desejo, que é importante para a reprodução, então você tem que ter desejo por alguém para reproduzir, no caso de humanos, e a comunicação, né? Então a gente está acostumado a se comunicar via emoções, né? Tenta falar sem não ter colocado nenhuma emoção, né? E identificar a emoção nos outros. Então também dependendo da emoção que o outro esteja, você vai ter um comportamento, você vai agir de uma maneira, né? Então ela tem uma série de funções importantes de sobrevivência, no geral, da espécie humana, né? Então isso significa que todas as vezes que eu corro da barata é porque isso é uma forma de proteção. Eu tô tentando sobreviver, né? Barata, medo de escuro, gente. O que tem que ter medo de escuro? Nada a ver com medo de escuro. Você tem medo de alguma coisa? É medo de barata, bichos voadores, em gerais, até passarinho. Mas assim, borboleta, gente, qualquer eu tenho medo de galinha. Galinha, gente, quando eu era criança, a minha avó, ela criava galinha, minha avó paterna, e toda vez que nós íamos visitá-la, tinha uma galinha, um galo, não sei o que era aquilo, corria desesperadamente atrás da gente. Gente, o que é aquilo? Não sei, sabe? Era um galo possuído, sabe? Que tinha. E eu odeio galinha. Minha mãe também teve medo de galinha. Aliás, eu como galinha de vingança. Por vingança. O que o hipotálamo tem a ver com as emoções, propriamente dito? Então, né, a gente tem memória, hipocampo. Sim. Né? A amígdala vai dar o conteúdo emocional. Só que, como eu falei, toda emoção é representada no corpo, né? O corpo fala, então a gente fala, eu sei se fulano tá triste ou feliz pelo jeito, né? E a gente tem também uma representação fisiológica. Então, quantidade de hormônios, então, se eu estou estressada, aumenta a cortisol, aumenta a frequência cardíaca, né? Uns sentem mais calor, outros sentem frio, enfim. Todas essas mudanças que acontecem no nosso organismo, ela é controlada pelo hipotálamo. Então, na verdade, sentir uma emoção X, isso vai ativar o hipotálamo e ele vai representar essa emoção no organismo. Sim. Por isso a gente sente, né? Por isso que eu tenho dor na barriga toda vez que eu vou dar uma palestra, gente. É verdade. Uma representação. Eu fico nervosa, é sério, minha boca fica seca, me dá dor na barriga, eu tenho que beber água. Eu acho que o pessoal fica pensando, nossa, palestrante sente uma sede, né? Não, porque se eu não beber água, minha boca fica seca. A gente tem esse controle, faz parte. Senão a gente também não identificaria. Como é que eu identificar o que eu estou sentindo de emoção, né? Qual a emoção gerada, se não mudar nada no meu organismo? Então tem que mudar. É verdade. Então, o fisiológico tem tudo a ver, tem essa participação especial, vamos dizer assim, no campo das emoções. Uma coisa está ligada à outra. Na verdade, você não consegue falar
emoção sem colocar uma fisiologia. Alguma fisiologia aconteceu ali, mesmo que a gente não perceba, mas está acontecendo. Assim como o comportamento. Assim como o comportamento, né? Seria um conjunto, né? Quando a gente vê emoção, a gente trabalha com comportamento, né? Fisiologia, expressão facial, o próprio sentimento, né? Se a pessoa também sabe o que ela está identificando ali. Então isso tudo, né? Memória, isso tudo geraria uma emoção. Show! Pra mim ficou muito claro. Espero que vocês tenham gostado. Pra mim foi extremamente esclarecedor esse bate-papo, assim, de forma bem reverente, falar sobre as emoções, sem aquela coisa chata. Gente, aquela coisa chata. Já parei para ver vídeos sobre emoções quando eu estava estudando sobre isso, de dormir, com sono, assim. Então, muito obrigada pela sua participação. E espero que vocês gostem. Vamos curtir, vamos compartilhar e vamos seguir, tá? Podemos? Então, eu sei que você falou do hipocampo, mas explica melhor o que isso tem a ver com as emoções. Então, o que mudou a área. Desculpa, errei, gente. Essa aí que eu vou cortar. Faz parte das emoções, vergonha. Vergonha cultural, tá vendo? Não é básico.